Imagine acordar todos os dias com a mente leve, sem aquela avalanche de pensamentos negativos que drenam sua energia e roubam sua paz. Imagine enfrentar qualquer situação sem ser sabotado por sua própria mente, sem cair em ciclos de dúvida, medo ou insegurança. Parece algo distante, quase impossível, não é? Mas a verdade é que não é. A maioria das pessoas acredita que pensamentos negativos são inevitáveis, que fazem parte de sua identidade, menos como se não houvesse saída. Mas a realidade é diferente. Não é o que te acontece que te afunda, e sim o modo como você interpreta cada acontecimento. Se você aprender a mudar essa interpretação, pode se libertar do peso que carrega por dentro. Hoje, vamos explorar como lidar com pensamentos negativos a partir do estoicismo, uma filosofia milenar que provou ser uma das ferramentas mais poderosas para fortalecer a mente. E isso não significa ignorar os problemas ou fingir que está tudo bem. Trata-se de treinar sua mente para enxergar a realidade com clareza, sem os filtros da ansiedade ou do medo constante. Se você sente que sua própria mente tem sido seu maior obstáculo e deseja recuperar o controle sobre seus pensamentos e emoções, fique comigo até o final. Depois de entender isso, sua forma de pensar nunca mais será a mesma. Mas antes, quero te propor um compromisso. Escreva nos comentários hoje: dou um passo em direção à minha melhor versão. Escreva com intenção, porque ao fazer isso, você envia uma mensagem direta ao seu subconsciente, e ele começa a se alinhar com essa mudança. Aceite seus pensamentos, em vez de lutar contra eles. Um dos pilares do estoicismo é não combater os pensamentos, mas sim observá-los com tranquilidade, sem se identificar com eles. A mente é um rio constante de ideias, menos algumas boas, outras ruins, todas passageiras. Tentar eliminar os pensamentos negativos completamente é uma luta perdida. A chave está em conviver com eles, sem permitir que assumam o controle. Os estoicos ensinavam que não são os eventos que nos afetam, mas a maneira como os interpretamos. Epicteto dizia: não é o que te acontece, mas como você reage ao que acontece que importa. Se um pensamento negativo surge e você luta contra ele com força, está dando ainda mais energia a ele. É como tentar acalmar um lago agitado. Batendo na água, você só aumenta a turbulência. Por outro lado, se você apenas permitir que o pensamento esteja ali, sem medo e sem rejeição, ele perde a força e vai embora como uma nuvem no céu. A psicologia moderna apoia essa abordagem. A terapia de aceitação e compromisso mostra que tentar controlar os pensamentos indesejados só os torna mais persistentes. Já aceitar sua presença, sem brigar com eles, ajuda a reduzir ansiedade e depressão. Então, da próxima vez que um pensamento negativo surgir, em vez de resistir, diga mentalmente: veja só, minha mente produziu esse pensamento. Reconheça a presença dele menos, mas não o alimente. Não precisa julgar se é bom ou ruim, verdadeiro ou falso. Apenas continue. Pensamentos não definem quem você é. Eles passam, você permanece. 2. Use a respiração e o corpo para mudar seu estado emocional. Não é apenas a mente que afeta o corpo. O corpo também influencia diretamente o que você sente. Os estoicos sabiam disso. Eles observavam a postura, a forma de respirar, o modo como se moviam diante das dificuldades. Primeiro o corpo, depois a mente. Se você anda curvado, respira de forma rasa e evita contato visual. Seu cérebro entende isso como um sinal de ameaça. Mas se você se mantém ereto, respira fundo e adota uma postura firme e aberta, envia uma mensagem completamente diferente. Estou no controle. Marco Aurélio falava sobre enfrentar as adversidades não só com pensamentos,
mas com o corpo em posição de firmeza. Você pode testar isso agora. Curvado, respirando rápido, menos a ansiedade cresce. Mas se levantar o queixo, relaxar os ombros e respirar devagar, a calma vem. 2. Use a respiração e o corpo para transformar seu estado emocional. Respirar de forma profunda e consciente provoca uma mudança real e imediata no seu estado interno. Isso não é mágica, menos é biologia. A ciência já confirmou o que os estoicos perceberam há séculos. A maneira como você respira influencia diretamente seu sistema nervoso. Quando respiramos de forma acelerada e superficial, ativamos o modo de luta ou fuga, o cérebro entende que há perigo, liberando mais cortisol, o hormônio do estresse. Mas quando respiramos com calma de forma profunda, acionamos o sistema parasimpático, o mesmo que envia ao corpo a mensagem de segurança e estabilidade. Ele diz: está tudo bem. Podemos pensar com clareza. E não para por aí. A postura corporal também desempenha um papel crucial. Estudos mostraram que posturas abertas e firmes, menos como aquela com as mãos na cintura e o peito erguido, estilo super-herói, aumentam a testosterona e diminuem o cortisol. Ou seja, só de mudar sua postura, você altera sua química interna menos e, com ela, seu estado emocional. Em momentos de ansiedade, insegurança ou confusão mental, não tente lutar contra os pensamentos negativos, usando mais pensamentos. Use o corpo. Respire profundamente. Endireite a coluna. Firme os pés no chão. Olhe para frente com confiança. Você vai perceber que a mente acompanha o corpo. Não será necessário repetir mantras ou forçar otimismo. Seu corpo, por si só, já estará enviando à mente o sinal: estou no controle. Os estoicos sempre defenderam o autodomínio, e isso inclui a forma como se posicionavam fisicamente no mundo. Não basta pensar com clareza, é preciso também agir com firmeza. Epicteto dizia que não devemos nos encolher diante dos desafios, mas sim enfrentá-los com dignidade. Quando o corpo está preparado, a mente se fortalece. Essa não é uma prática que se faz uma vez só. É uma disciplina diária. Em cada momento de dúvida ou tensão, você pode usar seu corpo como âncora. Não precisa esperar a motivação surgir menos. Basta ajustar sua fisiologia. Respire fundo. Alinhe sua postura. Deixe seu corpo ensinar a mente como se sentir. Com o tempo, isso se torna natural. Você deixa de ser refém das emoções, aprende a conduzi-las. O medo diminui. O estresse perde força. A autoconfiança cresce. E o melhor, essa ferramenta está sempre com você. Você não precisa de nada externo. Só da disciplina de estar presente no próprio corpo. Assim viviam os estoicos. Com firmeza, com presença, com coragem. E assim você também pode viver. 3. Identifique e classifique os pensamentos negativos. Pensamentos negativos não surgem por acaso. Eles seguem padrões e a mente adora repetir os mesmos erros. Se você não os observa, eles te controlam. Mas se você aprende a identificá-los, começa a perceber que seguem formatos previsíveis. E aí, pode classificá-los, entendê-los e, mais importante, enfraquecê-los. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações que boa parte do nosso sofrimento vem de interpretações distorcidas da realidade. Não é o fato em si que nos fere, é o significado que damos a ele. A mente cria narrativas, exagera riscos, imagina problemas, vê ameaças onde não existem. Às vezes diz: eu sempre falho, nunca consigo fazer nada direito. Outras vezes, pensa em extremos. Se não for perfeito, é um fracasso total. Essas distorções não refletem a realidade, mas se você acredita nelas, sem questionar,
elas se tornam a sua verdade. A psicologia moderna chegou à mesma conclusão. A terapia cognitiva mapeou esses padrões mentais distorcidos, menos como a generalização excessiva, o catastrofismo, o pensamento tudo ou nada, ou o filtro negativo, que ignora o que deu certo para focar apenas no que deu errado. São as mesmas armadilhas mentais que os estoicos alertavam em seus escritos. Quando caímos nessas distorções, a mente perde contato com a realidade, e a ansiedade e a depressão ganham força. Parte 3. Menos o poder de observar a mente e escrever para libertá-la. A mente é uma grande contadora de histórias. Às vezes ela dramatiza tanto que acabamos acreditando em cada palavra. Mas quando você aprende a observar esses pensamentos em vez de se fundir com eles, algo muda. Aquilo que parecia um monstro se revela apenas como sombra, projetada por um abajur torto. Pense em um pensamento recorrente e destrutivo. Algo como: sou um fracasso. Isso é uma generalização, não uma verdade. Um tropeço não define quem você é. Ou talvez você pense: se não for perfeito, não serve. Isso é pensamento binário, tudo ou nada, uma distorção que ignora toda a riqueza do meio termo. Quando você classifica um pensamento assim, ele deixa de te possuir. Ele se torna visível, identificável, um padrão previsível da mente, e não a sua essência. Você não precisa discutir com ele, nem forçar otimismo, basta dar nome. Essa é a velha história do nunca faço nada certo de novo. Ao nomear, você cria distância, e o que é observado com clareza perde o poder de te controlar. Marco Aurélio já dizia que não são os fatos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. E a psicologia moderna confirma: ansiedade e depressão se alimentam de erros de pensamento. Catastrofismo, absolutismo, generalização são armadilhas da mente. Quando não percebidas, te prendem, mas quando vistas, perdem a força. Por isso, pratique. Sempre que um pensamento negativo surgir, pause. Pergunte: isso é verdade? Ou é só mais um velho roteiro rodando na minha cabeça? Cada vez que fizer isso, a influência dele diminuirá. Aos poucos, pensamentos que antes te derrubavam passam a fluir como nuvens, você os vê, mas eles não te pegam mais. A prática estoica não exige que você elimine o pensamento negativo. Exige que você o compreenda, porque o verdadeiro controle não vem do combate, mas da consciência. E com ela, você reencontra sua liberdade. Parte 4. Menos escrever para Sergipe libertar, quando o que está dentro começa a sufocar. Escreva, não para fazer bonito, nem para convencer ninguém, mas para esvaziar a mente, menos como quem abre uma torneira para que a pressão cesse. Aquilo que não é nomeado te controla. Aquilo que é externalizado perde poder. Escreva com brutal honestidade, sem censura, sem filtros. Deixe os pensamentos escuros, caóticos ou exagerados escorrerem para o papel. Não importa se fazem sentido, o importante é tirá-los da sua cabeça. A escrita é uma forma de ver aquilo que você sente, de transformar um caos interno em algo que tem forma, começo e fim. Quando está na folha, você pode olhar, pode questionar, pode rir, pode se libertar. A ciência apoia isso. Estudos mostram que a escrita expressiva reduz o estresse, melhora a saúde mental e até fortalece o sistema imunológico. Mas para além dos dados, há algo mais essencial. Escrever te devolve o poder de observar sua mente de fora, como quem vê um filme, não como quem está preso na cena. Experimente agora. Pegue um papel e escreva o que te atormenta. Deixe sair. Depois, dê nome a esses pensamentos menos. Mas não um nome qualquer. Dê nomes engraçados, exagerados, quase ridículos. Transforme o drama em personagem.
Se sua mente diz que ninguém te ama, chame esse pensamento de a novela mexicana do dia. Se ela diz que tudo vai dar errado, batize de oráculo do Apocalipse. Esse simples ato de nomear já muda tudo. Tira o peso, tira o mistério, tira o controle. Marco Aurélio escrevia diariamente, não para publicar, mas para organizar o caos interno. Suas meditações eram apenas um diário, um espaço onde ele colocava a mente no lugar, reafirmava seus valores e limpava o ruído. Você pode fazer o mesmo. Não precisa ser um imperador para tomar as rédeas da própria mente. Só precisa de uma caneta, um papel e a coragem de olhar para dentro sem medo. Porque você não é os seus pensamentos. Você é quem os observa. E essa consciência menos silenciosa, presente, lúcida, menos é o que o estoicismo chama de liberdade interior. Parte 4. Menos a higiene mental estoica. Escrever, agradecer e reprogramar. 18. Distanciar-se das emoções. Não espere a ansiedade te dominar para reagir. Faça da escrita um hábito diário. Escreva seus medos, suas preocupações, seus pensamentos recorrentes sem filtro. E quando reler, questione. Isso é realmente verdade? Tenho alguma evidência disso? Se um amigo dissesse isso, eu concordaria com ele. Escrever é um exercício de higiene mental. O estoicismo ensina: sua mente pode ser sua aliada ou seu pior inimigo. E escrever é um jeito de treiná-la, de mostrar que nem todo pensamento merece crédito. Transforme isso em hábito e verá a mudança. Os pensamentos negativos não somem menos, mas você os reconhecerá como nuvens passageiras, não como tempestades permanentes. Você vai entender que não é o que pensa. Você é quem escolhe no que acreditar. 19. A ordem trazida pela escrita. A ansiedade e a depressão se alimentam do caos mental. A escrita traz forma a esse caos. Dá nome ao que parecia invencível. Ela não apenas organiza o pensamento. Ela o limita. O que antes era um redemoinho, agora é apenas tinta sobre papel, com início, meio e fim. Pegue uma folha agora. Escreva tudo o que te atormenta. Não tente dar lógica. Não tente ser coerente. Apenas esvazie. E depois dê nomes aos pensamentos menos nomes que tirem o peso deles. Chame o pensamento que diz: você é um fracasso de crítico de cinema implacável. Chame a ideia de que ninguém te ama de filme de terror que nunca aconteceu. 19:50. Externalize para enxergar. Quando você nomeia seus pensamentos, eles perdem o mistério, perdem o domínio. Você deixa de ser refém da mente e se torna o observador. E só o observador tem poder. Marco Aurélio fazia isso. Suas meditações eram apenas isso. Um diário, onde ele se libertava. Palavras que o guiavam em meio ao caos. 20. Agradecer os pensamentos. O golpe silencioso. Leia seus pensamentos negativos em voz alta. E depois, surpreenda a si mesmo. Agradeça sim, diga: obrigado, mente, por me lembrar disso. Não porque você concorda com eles, mas porque entende a intenção. Sua mente está tentando te proteger, só que da pior forma. Ela grita perigos exagerados, sussurra fracassos que nunca aconteceram, te prende em fantasmas do passado e ansiedades do futuro. Quando você agradece, está dizendo: recebi a mensagem. Agora, eu decido o que fazer com ela. 21:20. Gratidão é desarme. A ciência confirma. A aceitação tira o poder dos pensamentos negativos. Rejeitá-los os fortalece. Aceitá-los os neutraliza. Eles deixam de ser monstros. Se tornam apenas ideias, palavras soltas. Leia em voz alta um pensamento agora. Respire fundo. Diga: obrigado por isso. E sinta a diferença. Você está ensinando a sua mente: eu te escuto, mas sou eu quem escolhe o que fazer. 22:10.
A sabedoria estoica em ação, Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Os pensamentos negativos não são o problema. O problema é o peso que damos a eles, o poder que entregamos sem perceber. Quando você passa a ver esses pensamentos como mensagens mal escritas, como abisos equivocados, eles não têm mais como te ferir. E é aí que a equanimidade nasce. Voca, não luta. Voca, não foge. Você agradece e segue em frente. 23. Reprograme seu cérebro. A força da neuroplasticidade. O seu cérebro não está gravado em pedra. Você não está condenado aos mesmos pensamentos de sempre. A ciência agora confirma o que os estoicos já praticavam. A mente é treinável. A mente se molda. Neuroplasticidade é isso. A chance de criar novos caminhos, de deixar de andar na trilha do medo, da raiva, da ansiedade e começar a trilhar a rota da clareza, da presença, do domínio de si. Você não é o padrão que repetiu por anos. Você é aquilo que decide praticar a partir de agora. Começar a focar no que realmente importa é um passo essencial. Aprenda algo novo, seja lendo, escrevendo, resolvendo problemas, desenvolvendo habilidades menos. Mantém sua mente ativa. Fortalece sua resistência ao estresse e reduz a ansiedade. A meditação ativa é outra ferramenta poderosa. Menos e não. Não é preciso sentar em silêncio com os olhos fechados para praticá-la. Se isso não é para você, pode meditar enquanto caminha, se exercita ou realiza tarefas do dia a dia. O essencial é estar presente. Treinar a mente para não se perder em pensamentos inúteis. Cada vez que você percebe que sua mente divagou e a traz de volta ao presente, está fortalecendo sua capacidade de concentração. Está assumindo o controle, em vez de deixar que a mente controle você. Resolver desafios, jogar jogos de lógica, aprender um idioma ou tocar um instrumento são formas de manter a mente em movimento, em constante desenvolvimento. Além de se tornar mais hábil, você reduz a tendência da mente a cair na ruminação. A ciência confirma: quando o cérebro está envolvido em uma tarefa desafiadora, mas possível, ele libera dopamina, menos que melhora o humor e a motivação. Por outro lado, longos períodos de inatividade aumentam a atividade em áreas associadas à preocupação e à ansiedade. O estoicismo não defende a hiperatividade, nem o trabalho sem descanso, mas sim o uso consciente do tempo. Não deixar os dias escorrerem pela inércia. Não permitir que a mente vire terreno fértil para pensamentos destrutivos. Se você se perceber preso em ciclos de preocupação durante momentos de inatividade, mude o foco. Direcione sua mente para algo útil, algo que faça você crescer. Não precisa ser um grande projeto ou uma meta complicada. Menos pequenas ações que mantenham sua mente ativa já bastam. Quando você escolhe onde focar sua atenção, os pensamentos negativos perdem força. Eles não desaparecem, mas deixam de dominar seu dia. Então mova sua mente, treine-a, use-a com intenção. A inatividade prolongada traz caos. A ação direcionada traz clareza. E nessa clareza, você encontra liberdade. Número 8. Praticar o perdão a si mesmo. Errar é inevitável. Por mais que tentemos, em algum momento falharemos. E quando isso acontece, aquela voz interna surge julgadora, implacável, dizendo que não somos bons o suficiente, que deveríamos ter sabido melhor, que talvez não mereçamos outra chance. Mas o estoicismo nos ensina algo fundamental. Erros não nos definem. O que nos define é a forma como respondemos a eles. Você não é o erro que cometeu. Você é a pessoa que aprende com ele e segue em frente. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que sentir culpa eterna por um erro não muda nada, só nos prende ao passado. A única resposta racional é perguntar: o que posso fazer melhor da próxima vez? E se não houver nada que possa mudar,
É hora de soltar o sofrimento desnecessário, uma escolha consciente. Epicteto nos lembra que não são os eventos em si que nos afetam, mas a interpretação que fazemos deles. Se você vê seu erro como uma condenação eterna, viverá preso ao remorso. Mas se o vê como um lembrete da sua humanidade, uma lição da vida será fortalecedor. Autocompaixão não é indulgência a menos, é sabedoria. É tratar a si mesmo com a mesma compreensão que teria com um amigo. A ciência confirma. Praticar o perdão a si mesmo está associado à melhor saúde mental. Quem se perdoa reduz níveis de ansiedade, depressão e estresse. Não por ignorar erros, mas por processá-los de forma saudável. O cérebro é maleável. Cada crítica interna fortalece o circuito do autodesprezo. Cada ato de autocompaixão fortalece o circuito da resiliência. Não é uma mudança instantânea, mas é possível treinar sua mente para se perdoar tão facilmente quanto perdoaria outra pessoa. Quando falhar, pare. Observe a situação sem julgamento. Pergunte-se: o que eu estava tentando fazer? O que aprendi? Em vez de pensar, sou um fracasso, diga: isso foi uma oportunidade de aprendizado. Escreva o que aconteceu. O que fará diferente? A escrita ajuda a processar emoções e ver os erros com mais clareza. Imagine um amigo que cometeu um erro. O que você diria a ele? Provavelmente tranquilizaria, lembrando que todos falham e que o importante é aprender. Agora, aplique esse mesmo conselho a si mesmo. Seja paciente, compreensivo. A autocrítica constante não te torna melhor. Só te mantém preso no sofrimento desnecessário. Quando pratica o perdão a si mesmo, você se liberta do peso do passado. Isso não significa esquecer, mas seguir adiante com leveza e sabedoria. 7. Assuma a responsabilidade e crie um ambiente positivo. Não significa ignorar as consequências das suas ações, mas sim encara-las com maturidade. Em vez de ficar preso ao que foi, você cria espaço para o que pode ser. Isso diminui a ruminação, reduz o estresse e permite que sua mente se concentre no presente. Cada dia é uma oportunidade para fazer melhor. Você não é seu erro, não é seus pensamentos negativos. Você é a pessoa que tem a capacidade de aprender, crescer e seguir em frente com mais sabedoria. Então, solte o peso, perdoe-se e avance. Criar um ambiente positivo. Sua mente é como um jardim. O que você planta nela, cresce. Se você se cerca de negatividade, reclamações e distrações sem propósito, isso dominará sua vida. Mas se escolher se rodear de ideias, pessoas e ambientes que te inspiram, sua mente florescerá. Seus pensamentos serão mais claros, fortes e positivos. Os estoicos entendiam isso muito bem. Epicteto dizia que devemos ser cuidadosos com as companhias que escolhemos, porque as influências externas afetam nossa maneira de pensar e agir. Se você passa tempo com pessoas que reclamam constantemente, que veem o mundo como um lugar hostil e sem esperança, é inevitável que essa energia se impregne em você. Mas se você se cerca de pessoas que buscam melhorar, que têm perspectiva e enfrentam desafios com calma e racionalidade, sua forma de pensar também mudará. Marco Aurélio alertava sobre a importância do que deixamos entrar em nossa mente. Ele dizia que nossas almas se tingem da cor dos nossos pensamentos. Tudo o que consumimos, menos as conversas, as notícias, os livros, a música e o entretenimento, menos molda nossa percepção do mundo, para melhor ou para pior. A ciência moderna confirma o que os estoicos já sabiam: somos profundamente influenciados pelas pessoas com quem passamos mais tempo. Se seus amigos e familiares têm mentalidade pessimista e reforçam ideias negativas, seu cérebro começará a adotar esses padrões de pensamento. Por outro lado,
Se você se rodeia de pessoas que possuem uma visão equilibrada e construtiva, sua mentalidade se ajustará nessa direção. Estudos em neurociência mostram que o conteúdo que consumimos afeta a química do nosso cérebro. A exposição constante a notícias alarmantes, redes sociais cheias de conflito ou entretenimento vazio aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Já o consumo de conteúdo enriquecedor menos, como livros que expandem a mente, conversas significativas e arte que inspira menos ativa circuitos neurais associados à criatividade, calma e resiliência. Se você quer melhorar seu estado mental, comece organizando o seu ambiente. Observe as pessoas com quem mais interage. Elas te inspiram ou te drenam. Isso não significa cortar laços de forma radical, mas sim estabelecer limites. Decida quanto tempo e energia você está disposto a dedicar a relações que não te fazem crescer. Ao mesmo tempo, busque ativamente pessoas que refletem a mentalidade que deseja cultivar. O mesmo vale para a informação que você consome. Pergunte-se: esse conteúdo me deixa com mais clareza e motivação ou apenas me enche de ruído mental? Não se trata de evitar a realidade ou viver em uma bolha de otimismo irreal, mas sim de ser consciente de como a informação que consome impacta seu estado emocional e fazer mudanças. Em vez de começar o dia com notícias alarmantes, leia algo que te inspire. Não deixe que a negatividade domine suas conversas. Direcione o diálogo para temas construtivos. Se passa tempo nas redes sociais, siga contas que ofereçam conhecimento e perspectiva, em vez de conteúdo superficial ou conflituoso. O ambiente que você constrói não influencia apenas sua mente, mas também suas emoções. Quando você reduz sua exposição a estímulos que geram ansiedade e aumenta seu contato com estímulos que promovem tranquilidade e aprendizado, seu bem-estar emocional melhora. Você começa a notar menos pensamentos negativos e mais clareza mental. Se quer mudar sua vida, comece mudando o que permite entrar em sua mente. Rodeie-se de pessoas que te elevam. Consuma conteúdo que te fortaleça. Crie um espaço onde a paz e o crescimento pessoal possam florescer. Porque no seu ambiente não apenas reflete quem você é, mas também quem você pode se tornar. 7. Assuma a responsabilidade e crie um ambiente positivo. Não significa ignorar as consequências das suas ações, mas encara las com maturidade. Em vez de ficar preso ao que foi, você cria espaço para o que pode ser. Isso diminui a ruminação, reduz o estresse e permite que sua mente se concentre no presente. Cada dia é uma oportunidade para fazer melhor. Você não é seu erro, não é seus pensamentos negativos. Você é a pessoa que tem a capacidade de aprender, crescer e seguir em frente com mais sabedoria. Então, solte o peso, perdoe-se e avance. Criar um ambiente positivo. Sua mente é como um jardim. O que você planta nela, cresce. Se você se cerca de negatividade, reclamações e distrações sem propósito, isso dominará sua vida. Mas se escolher se rodear de ideias, pessoas e ambientes que te inspiram, sua mente florescerá. Seus pensamentos serão mais claros, fortes e positivos. Os estoicos entendiam isso muito bem. Epicteto dizia que devemos ser cuidadosos com as companhias que escolhemos, porque as influências externas afetam nossa maneira de pensar e agir. Se você passa tempo com pessoas que reclamam constantemente, que veem o mundo como um lugar hostil e sem esperança, é inevitável que essa energia se impregne em você. Mas se você se cerca de pessoas que buscam melhorar, que têm perspectiva e enfrentam desafios com calma e racionalidade, sua forma de pensar também mudará. Marco Aurélio alertava sobre a importância do que deixamos entrar em nossa mente. Ele dizia que nossas almas se tingem da cor dos nossos pensamentos. Tudo o que consumimos, menos as conversas,
As notícias, os livros, a música e o entretenimento menos molda nossa percepção do mundo, para melhor ou para pior. A ciência moderna confirma o que os estoicos já sabiam: somos profundamente influenciados pelas pessoas com quem passamos mais tempo. Se seus amigos e familiares têm mentalidade pessimista e reforçam ideias negativas, seu cérebro começará a adotar esses padrões de pensamento. Por outro lado, se você se rodeia de pessoas que possuem uma visão equilibrada e construtiva, sua mentalidade se ajustará nessa direção. Estudos em neurociência mostram que o conteúdo que consumimos afeta a química do nosso cérebro. A exposição constante a notícias alarmantes, redes sociais cheias de conflito ou entretenimento vazio aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Já o consumo de conteúdo enriquecedor menos, como livros que expandem a mente, conversas significativas e arte que inspira menos, ativa circuitos neurais associados à criatividade, calma e resiliência. Se você quer melhorar seu estado mental, comece organizando seu ambiente. Observe as pessoas com quem mais interage. Elas te inspiram ou te drenam. Isso não significa cortar laços de forma radical, mas sim estabelecer limites. Decida quanto tempo e energia você está disposto a dedicar a relações que não te fazem crescer. Ao mesmo tempo, busque ativamente pessoas que refletem a mentalidade que deseja cultivar. O mesmo vale para a informação que você consome. Pergunte-se: esse conteúdo me deixa com mais clareza e motivação, ou apenas me enche de ruído mental? Não se trata de evitar a realidade ou viver em uma bolha de otimismo irreal, mas sim de ser consciente de como a informação que consome impacta seu estado emocional e fazer mudanças. Em vez de começar o dia com notícias alarmantes, leia algo que te inspire. Não deixe que a negatividade domine suas conversas. Direcione o diálogo para temas construtivos. Se passa tempo nas redes sociais, siga contas que ofereçam conhecimento e perspectiva, em vez de conteúdo superficial ou conflituoso. O ambiente que você constrói não influencia apenas sua mente, mas também suas emoções. Quando você reduz sua exposição a estímulos que geram ansiedade e aumenta seu contato com estímulos que promovem tranquilidade e aprendizado, seu bem-estar emocional melhora. Você começa a notar menos pensamentos negativos e mais clareza mental. Se quer mudar sua vida, comece mudando o que permite entrar em sua mente. Rodeie-se de pessoas que te elevam. Consuma conteúdo que te fortaleça. Crie um espaço onde a paz e o crescimento pessoal possam florescer. Parte 8. Entendendo e treinando a mente quando interpretamos os eventos da nossa vida. Não reagimos ao que realmente aconteceu, mas sim à história que criamos sobre esses acontecimentos. Se mudarmos essa interpretação, mudamos a nossa experiência. A psicologia moderna confirma o que os estoicos já sabiam. Nossos pensamentos influenciam diretamente nossas emoções. A terapia cognitivo-comportamental, uma das mais eficazes contra ansiedade e depressão, se baseia nessa ideia. Se você sempre interpreta situações da pior forma possível, sua mente ficará presa em um ciclo de negatividade. Mas, se aprender a questionar esses pensamentos e enxergar as coisas com mais clareza, poderá reduzir seu impacto. Muitas vezes, os pensamentos negativos nascem porque assumimos coisas sem questioná-las. Se algo dá errado, pensamos que tudo está perdido. Se alguém nos critica, assumimos que somos incompetentes. Se falhamos em algo, interpretamos isso como prova de que nunca conseguiremos. Mas e se você desafiar esses pensamentos? Se perguntar: isso é realmente verdade? Existe outra forma de ver essa situação. Imagine que você comete um erro no trabalho. Sua mente pode imediatamente dizer: sou um fracasso. Com certeza vão me demitir.
Mas aplicando o pensamento estoico, você para e analisa. Isso é realmente um fracasso? Ou apenas um erro pontual? Já cometi erros antes e aprendi com eles. Percebe que sua mente estava exagerando. O pensamento negativo perde força. Mudar sua perspectiva não significa ignorar a realidade ou se enganar com otimismo vazio. Significa treinar sua mente para enxergar as coisas como realmente são, sem as distorções do medo e da insegurança. Os estoicos praticavam um exercício chamado ver as coisas de cima. Imagine olhar para sua vida de longe, como um observador externo. Os problemas que pareciam gigantes tornam-se menores. Você percebe que muitas preocupações são temporárias e que tem mais controle do que imagina. Quando você aprende a questionar seus pensamentos negativos, começa a notar uma mudança. Já não reage de imediato, com medo ou frustração. Em vez disso, respira fundo, observa a situação com calma e escolhe uma interpretação mais racional. Eu fiz isso. Reduz a carga emocional desnecessária. Você não pode controlar tudo o que acontece, mas pode controlar a história que conta a si mesmo sobre esses acontecimentos. E quando você muda essa história, muda a sua experiência. Então, da próxima vez que um pensamento negativo surgir, não o tome como uma verdade absoluta. Observe-o, questione-o e escolha a perspectiva que te ajuda a avançar e não a paralisar. Porque no fim, o poder dos seus pensamentos não está nos eventos em si, mas na forma como você decide interpretá-los. Número 11. Treinar a atenção para dominar a mente. Sua mente é como um cachorro sem coleira. Se nunca a treinar, ela correrá atrás de qualquer estímulo, reagindo a qualquer ruído e se deixando levar por impulsos incontroláveis. Mas, se você aprender a guiá-la e dar estrutura a ela, sua mente se tornará obediente, focada e disciplinada. A maioria das pessoas vive presa em uma mente descontrolada, saltando de um pensamento para outro, arrastadas por suas emoções, sem perceber que podem recuperar o controle. Você não é escravo dos seus pensamentos. Pode treinar sua atenção para direcioná-la para onde realmente quer. Epicteto dizia que o homem livre é aquele que se domina a si mesmo. E o domínio começa com a atenção. Se cada pensamento que surge te controla, você é prisioneiro da sua própria mente. Mas se consegue observar seus pensamentos sem reagir automaticamente, começa a ser livre. Você não pode evitar que pensamentos negativos surjam, mas pode decidir se os segue ou os deixa passar. Essa é a diferença entre uma mente treinada e uma mente caótica. A neurociência já comprovou que a atenção molda a estrutura do cérebro. O que você foca com frequência se fortalece. Se constantemente se concentra em preocupações, reforça as conexões neurais da negatividade e essa negatividade se torna automática. Mas, se treina sua atenção para se concentrar no que está sob seu controle, cria novas conexões que fortalecem sua clareza mental e estabilidade emocional. A mente não é ficha. Ela muda conforme o uso que você faz dela. A maioria das pessoas nem percebe como sua atenção é sequestrada por pensamentos irrelevantes. Elas vão de uma lembrança dolorosa a uma preocupação futura, sem notar que estão presas em um ciclo mental. Para treinar a atenção, o primeiro passo é perceber para onde ela está indo. Observe seus pensamentos, sem se identificar com eles. Você não é o que pensa. Um pensamento é apenas um impulso elétrico no cérebro. Não tem mais poder do que aquele que você dá a ele. Quando surgir um pensamento negativo, não o siga automaticamente. Imagine que ele é uma notificação no seu celular. Você pode abrir e se perder nele, ou simplesmente ignorá-lo e continuar o que estava fazendo. A atenção é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. Se cada vez que sua mente divagar, você a trouxer de volta ao presente, estará treinando sua atenção.
No início será difícil, mas com o tempo se tornará natural. Uma técnica eficaz é ancorar a atenção na respiração. Quando perceber que um pensamento negativo tomou o controle, leve sua atenção para a sensação do ar entrando e saindo do seu corpo. A respiração está sempre no presente. Não pertence ao passado nem ao futuro. Cada vez que você retorna a ela, dá à sua mente uma pausa, menos uma chance de sair do ciclo da preocupação. Outra forma de treinar a atenção é questionar seus pensamentos automáticos. Se sua mente disser, isso vai, parte 9. Questionando pensamentos e conquistando liberdade quando algo começa a dar errado. Pare e pergunte a si mesmo: isso é um fato ou apenas uma suposição? Não aceite cada pensamento como uma verdade absoluta. Analise-o, questione sua lógica e busque alternativas. A mente descontrolada acredita em tudo o que pensa. A mente treinada questiona, observa e escolhe. Quando você treina sua atenção, percebe que os pensamentos negativos perdem força, não porque desaparecem, mas porque deixam de te afetar da mesma maneira. Você já não reage com a mesma intensidade. Aprende a dar espaço a esses pensamentos sem que eles te controlem. Com o tempo, sua mente se torna mais tranquila, mais clara e mais resiliente. A verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, mas ser dono de si mesmo. Dominar sua atenção é o primeiro passo para dominar sua mente. E quando você domina sua mente, nenhum pensamento tem poder sobre você. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não souber o que comentar, escreva gratidão. Assim saberei que você assistiu até o final. Se ainda não está registrado no canal, o que está esperando? Inscreva-se e junte-se a nós, estoicos que, assim como você, aplicam esses ensinamentos em suas vidas. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!